Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 10 de agosto de 2025. Amém? Queria dividir aqui mais uma das minhas experiências que eu tenho tido junto ao Espírito Santo de Deus e fazer conforme Ele me falou. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Amém? Queria desejar, meus irmãos aí que têm cuidado das suas famílias, um feliz Dia dos Pais. E queria falar para os meus irmãos que o título desse vídeo vai ser a revelação do domínio da raça humana e a destruição total. Só faltam 4 profecias para a consumação dos séculos. Eu queria pedir você que vai ver esse vídeo, começou a ver, que possa ir até o final para você entender como tudo começou. Amém? Eu lembro que aqui um dia eu fui para a igreja e cheguei lá na igreja. Eu senti um desejo enorme no coração de começar a agradecer a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, pelas provas e pelo Senhor ter dado graça para a gente poder suportar. Então eu comecei a agradecer a Deus no sábado, fui para o culto abençoado, corria lágrimas nos meus olhos. Segunda-feira a mesma coisa. E quando foi de segunda para terça, eu tive uma visão ao qual eu vi um homem que estava numa cama de hospital entre a vida e a morte. Ele pensava no íntimo da sua alma: vou morrer, e agora? O que vai ser de mim? E aquele homem preocupado. Só que esse homem que Deus me mostrava era o meu irmão. Faleceu tem mais ou menos 8 anos atrás. E eu vendo aquela tristeza dele, aquele sofrimento, saí da visão, fui orar e perguntei ao Senhor. Falei: Senhor, essa visão vem do Senhor? E Deus falou comigo: não. Isso é Satanás se gloriando, te mostrando que ele levou teu irmão à morte. Só que ele esqueceu que a vida está escondida com Deus. E olha só que interessante. E antes de eu contar todo o vídeo, eu queria deixar aqui uma palavra. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha só que interessante. Cada dia que passa, cada dia que eu me amadureço mais, cada prova, eu me sinto mais realizado na presença de Deus. Então olha só a palavra aqui, que eu vou deixar aqui, antes de eu ficar contando. O testemunho da glória de Cristo. Porque não vos fizéssemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E só que a experiência que Pedro teve não foi algo artificial, não foi uma fábula, não foi uma historinha em quadrinho, não foi uma mentira que ele contou, mas foi algo que ele vivenciou. A inteligência artificial, ela não chega aos pés da experiência real de Deus e do sobrenatural. Amém? Então aqui você vê que Pedro já começa a falar sobre isso. E aqui ele segue assim: portanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem tem me comprazido. Amém? Isso foi o próprio Deus. Quando o nosso Senhor Jesus foi batizado, João Batista viu descer aquela voz do céu. Isso foi o próprio Deus. Quando Pedro, Tiago e João estavam no monte orando com o Senhor Jesus, que desceu Elias e Moisés, e quando Jesus se transfigurou com suas vestiduras resplandecentes, eles viram aquilo. E quando aquilo foi tirado diante da vez dele, Jesus já era um homem normal. E eles viram quando aquela voz saiu também do céu e falou: esse é meu filho, a quem tem me comprazido, a quem me compraz. Então essa foi a experiência de Pedro. Amém? E no versículo 19 ele continua assim: temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis. Estais atentos como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
E sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A minha interpretação aqui da minha experiência, eu explico de acordo com o que Deus me dá. Pedro explicou de acordo com a experiência que ele teve. Então não é particular do homem. Ela é influenciada pelo Espírito Santo por cada fato, cada momento, para que nós podemos explicar para as gerações passadas, gerações vindouras. Assim como Pedro deixou aqui para mim e para você. Amém? Então aqui, no versículo 21, ele termina assim, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então aqui eu queria continuar a revelação que Deus me deu daquela visão. E eu perguntei, Senhor, isso vem do Senhor? Ele falou, não, Satanás se gloria em ter levado teu irmão à morte. Mas aí Deus me fez lembrar do que está escrito em Colossenses 3:1. Eu queria ler aqui para os meus irmãos. Você vê que cada coisa que eu falo eu explico nas Escrituras. Colossenses 3:1. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Colossenses 3:1. Olha aqui, ó. Olha só, Colossenses 3:1, ó. Ó. Portanto, o título está assim, ó, Instruções para uma Vida Santa. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos. Isso quer dizer que nós já estamos mortos para esse mundo, que a nossa vida não é aqui. Amém? Então, olha o que a Bíblia diz. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está falando de vida, vida com abundância e vida eterna. Amém? Ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis vós, manifestareis com ele em glória. Amém? Então trago a lembrança aqui daquilo que Deus falou comigo. Isso não vem de mim. Satanás se gloria em ter levado teu irmão à morte. Só que ele esqueceu que a vida está escondida em Deus. Isso o Espírito Santo falou comigo. E eu provo que está nas Escrituras. Porque nós fomos lá, oramos. Deus curou. Eu tenho pessoas que foi lá no dia. Tem um amigo meu lá de Praia Seca, o pastor, e o irmão que é presbítero. Ele é testemunha disso. Curou, fez milagre. A primeira e a segunda vez. Mas na terceira vez ele quis viver conforme ele achou. Então o Espírito Santo falou que ia recolher ele e assim fez. Então quando eu perguntei a Deus sobre isso, Deus me respondeu que não vinha dele. Amém? E logo depois, o Espírito Santo, eu estava falando de Jesus para uma pessoa aqui, e essa pessoa começou a me contestar. Tinha crente que fazia coisa pior do que ele bebia, mas a Bíblia, um pecado não justifica outro pecado. Amém, igreja? A única coisa que justifica o pecado do homem é nós se arrependermos e recebendo Cristo em nossos corações. Então aquela pessoa continuou contestando comigo, e o Espírito Santo arrancou meu espírito, me levou no meio de um lugar onde tinha entretenimento. Aonde tem entretenimento, as pessoas estão distraídas acerca dos acontecimentos, acerca de salvação da alma. E quando eu chegava ali, tinha um defunto, um corpo podre, já se desfazendo, putrefácil, e eu estava ali, aquilo fedendo, e o Espírito Santo falou comigo, olha aí, ó, o ser humano está vivendo em meio à imundiça, e aquele corpo ali em decomposição, e quando eu olhar várias varejeiras, muita mosca, aquele fedor, eu botava a mão no nariz e tirava, e falava, me tira desse meio, eu saía daquele meio. Pessoas bebendo, comendo, roupa curta, sensualidade, vaidade, vivendo de qualquer forma.
Mas no livro de 2 Pedro, do capítulo 2, versículo 1, olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Ó. Eu vou ir fazendo conforme foi me orientado. Tá? Então aqui, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Acerca dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Ó. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, falsos mestres, e introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentinas perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da justiça. E por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação. E a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui nós vemos tudo que está acontecendo hoje. Hoje, festa junina, julina, agostina entrando dentro das igrejas. São heresias, estão trazendo o profano e misturando com o santo. Estão pegando a verdade e misturando com a mentira. No caso, se tornou engano a palavra de salvação e Jesus Cristo crucificado já não basta. Amém? Então aqui eu queria dizer para você que tudo que o Espírito Santo me revelou acerca da mentira e do engano, acerca da salvação, eu irei relatar nesse vídeo. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação do domínio da raça humana, a destruição total. E só faltam 4 profecias para a consumação dos séculos. Amém? Eu quero dizer para você que a vinda de Jesus, ela está muito mais perto do que nós imaginamos. Eu queria contar para os meus irmãos aqui, um dia eu cheguei em casa cansado, eu não estava pensando em nada. Cheguei, apaguei. Eu fui acordar às 2 horas da manhã para poder tomar banho, de tão cansado que eu estava. Mas quando eu apaguei, meu espírito foi arrancado do corpo. E nisso que meu espírito foi arrancado do corpo, eu via um pai que, por causa dos seus afazeres, das suas obrigações, separado, pai solteiro, ele ligava para a China e pedia uma robô humanoide daquela. E no momento que ela pedia aquela robô humanoide, aquela robô assumia os alfazeres da casa. E, de repente, quando o pai ia levar as crianças para a mãe biológica, humana, ver, aquele robô ficava louco dentro de casa, começava a quebrar tudo, igual um marido com ciúme, uma mulher ciumenta. E aquele meio tempo, eu vi o pai preocupado, ele saía de casa em casa, ninguém queria ajudar. Ia na delegacia, os polícias viravam as costas, não queria tomar partido naquilo. E quando eu olhava, a raça humana estava sendo dominada, subjugada pelos robôs humanoides. Aí eu queria ler aqui em Apocalipse 13, onde a Bíblia fala sobre a imagem da besta. A imagem da besta já está diante de nós e ela vai ganhar força no decorrer do tempo. E eu queria dizer para vocês que a imagem da besta ela vai ganhar espírito. Vou provar biblicamente. Isso quer dizer, como que ela vai ganhar alma, espírito? Nós só sentimos dor no nosso corpo porque nós temos uma alma. Nós sentimos ciúme, raiva, porque nós temos espírito, alma vivente dentro de nós. E eles irão dar esse sentido, de acordo com o que a Bíblia diz. E Deus me revelou os planos de Satanás, que ele vai dominar a raça humana através disso, a imagem da besta. Aí olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 13. A besta que saiu
do mar. Ó, e pus sobre a areia do mar e vi sobre o mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e seus chifres diadema e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que era vi semelhante ao leopardo, pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Quando fala de dar poder ao seu trono, está dando poder para governar. Entendeu? Para governar. Você vê que a imagem da besta vai começar a governar em pequenas coisas. Em pequenas coisas. E nessas pequenas coisas vai tomando proporção. Vai governar uma casa, uma família. Daqui a pouco o sistema mundial já vai estar tomado. E quando eu olhava, o sistema mundial estava tomado. Eu via robô assumindo cargos, diretrizes no meio da sociedade que Deus deu a nós, coisa particular do homem, do ser humano. E os robôs, a inteligência artificial tomando, assumindo isso. Aí, meus irmãos, eu queria contar o que aconteceu. Depois que eu tive essa visão, começou a chegar mensagem no meu telefone de imagens de meninas japonesas perguntando que você vai sair que hora hoje? Hoje vai dar para a gente se conhecer? Vai dar para tu me buscar no trabalho? Eu fiquei uma semana recebendo essas mensagens. Por quê? Deus me revelou o que está ocorrendo no mundo espiritual, o espírito que está atuando por trás dessas coisas viu e veio me aterrorizar para mim não abrir minha boca e falar. E o interessante disso é que na mesma semana Deus revelou minha esposa chegando uma sombra aqui em casa, com as vestes japonesas, um chapelão daqueles finos, igual se usa lá no Japão, na China, naqueles países lá da Ásia, e chegava aqui dentro de casa. E minha esposa foi e repreendeu. E engraçado o que eu estou falando, eu mostrei minha esposa, mostrei minha filha, ó, bloqueei, e foi bloqueando aqueles números me ligando. Então tá aqui a revelação, o poderio que a besta que saiu do mar ia dar a imagem da besta. Aí, vamos lá para o domínio, para a gente entender acerca do sentimento daquele robô humanoide sentir. No versículo 11 de Apocalipse capítulo 3, a Bíblia já diz assim, ó, a besta que subiu da terra. Isso são espíritos que estavam aprisionados no mar, foram soltos. Espíritos que estão aprisionados embaixo da terra foram soltos. Nos últimos tempos, existem espíritos com mais poder, mais força do que já existiam no mar, que estão subindo embaixo da terra aprisionados, estão subindo para guerrear contra nós. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. A besta que subiu da terra, Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como o dragão. Excede todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz o que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Grandes sinais de maneira que até fogo do céu e a terra à vista dos homens faz descer. Enganos que habita na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo os que habita na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e que vivia. Aí, traduzindo aqui, os países lá fora, eles já tem países, o país da China já conseguiu fazer um sol muito mais potente do que o sol natural. Eles conseguem provocar chuva nas nuvens para regar os lugares lá mais secos dele. Então nós vemos aqui que o mundo espiritual está paralelo a nós. E o que está acontecendo é o livro de Apocalipse diante dos nossos olhos. Hoje eu entendo por que Deus me mostrou caindo fogo do céu, o mar invadindo as cidades, vento de 2000
quilômetro por hora, arrancando tudo. Hoje eu entendo, porque se nós formos ver nos capítulos adiante do livro de Apocalipse, a Bíblia fala que Deus deu ordem aos 7 anjos para derrubar as 7 pragas sobre a terra, derramar sobre o mar, sobre a terra, sobre as ervas, sobre os peixes. Tudo. Hoje eu entendo porque não vai haver uma forma de purificar essa terra, porque o ser humano ele adotou a maneira de viver em meio à imundícia. Então, nesse meio tempo, eu vi crianças dando problemas psicológicos, com medo de chegar em casa, chegar a tocar numa pessoa, porque os robôs humanoides tinham assumido de uma tal forma que era difícil se dizer quem é robô, quem é humano e quem era máquina, sendo que todo mundo, todo o sistema já estava tomado pela inteligência artificial. E essa inteligência artificial sendo representada pelos robôs humanoides. Amém? Então aqui eu separei alguns espíritos que Deus me revelou que estão na Terra hoje, que estão dominando áreas da vida do ser humano. Áreas, por isso que o título desse vídeo vai ser O Domínio da Raça Humana, a Destruição Total. E só faltam 4 profecias do livro de Apocalipse para consumar todos os séculos. Amém? Então eu começo falando aqui do espírito que apareceu para mim e faz as crianças ser rebelde, ficar rebelde, pequenininha, de 5, 6 anos, de não respeitar pai e mãe, de levar para o tráfico. E eu via quando apareceu uma vara de goiaba de fogo na minha mão, eu vapo nas costas dele, saía com as costas pegando fogo. Por isso que quando a Bíblia manda nós praticarmos, fazermos algo que está nas Escrituras, é porque ela existe uma influência no mundo espiritual para combater o mal. Então eu queria que meus irmãos lessem em Provérbios 23, do 13 ao 14, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Para que pessoas que falam assim, a criança não vai para o inferno não, Jesus Cristo falou, deixe vir a mim todas as criancinhas, com certeza, deixa as criancinhas vir a ele, mas dentro das escrituras. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Provérbios 23, 13, não retire a disciplina da criança, pois se futigares com a vara, nem por isso morrerá. Nem por isso, se você corrigir seu filho com a varinha, ele vai morrer. Tu fudigarás com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Pode pesquisar se eu estou falando a verdade ou não. Então a Bíblia ela nos dá a base para combater o mal. Mas devido à Bíblia também relatar que no final dos tempos os homens iam fazer leis que era contra as coisas de Deus, está aí. Se alguém for denunciar algo no conselho tutelar acerca de você estar corrigindo seu filho, você vê que eles rapidamente vêm na porta da pessoa. Mas ninguém vai lá no tráfico dizer para um de menor, traficante, libera esse menino aí porque ele é de menor. Ninguém faz isso. Mas por quê? Porque são domínios de espírito ao qual eles têm impedido da gente combater eles com a palavra de Deus. Amém? Então eu queria contar para os meus irmãos aqui que eu vi o espírito da besta. O espírito da besta, ele já está dentro das igrejas. Voltando lá no livro de Apocalipse, olha só, Apocalipse capítulo 17, mas eu queria contar, devido a eu estar falando essas coisas de pecado, estar falando de doutrina, o lugar que eu vou, oro, trago as pessoas para dentro da palavra, mas mesmo assim não quer, Deus me deu uma revelação, vi um dragão de 7 cabeças.
de 7 cabeças. E esse dragão de 7 cabeças, ele vinha contra a minha vida. E quando ele vinha contra a minha vida, eu via milhões de demônios. E eu via muitas pessoas que estavam aprisionadas no pecado também vinham contra a minha vida. Tudo por influência desses demônios. Aí no capítulo 17 do livro de Apocalipse está escrito assim, ó: eu vi um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Isso aqui, quando a Bíblia fala da grande prostituta, está falando do espírito da besta que está dentro da igreja. A igreja é a grande prostituta. Porque em muitos lugares o espírito da besta já invadiu a Assembleia de Deus, já invadiu as igrejas que não guardaram doutrina, já invadiram muitas igrejas aí como Batista, já invadiram muitas igrejas como Casa de Oração, porque não tem guardado a palavra de Deus como ela diz. As vestes se encurtaram, a vaidade entrou, festas mundanas entraram, a avareza entrou. Tudo isso é o espírito da besta. E olha o que seguiu aqui a profecia do livro de Apocalipse, ó: com o qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra, e se embebederam com o vinho da sua fornicação. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre a besta de cor escarlate, que está cheia de nomes de bafêmea, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Você vê 7 cabeças e 10 chifres. Isso é o espírito da besta, que é representado pelo dragão de 7 cabeças, mas a grande prostituta são as igrejas que não guardaram a sã doutrina, mas estão vivendo e fazendo como o mundo quer. Amém? Então aqui a Bíblia continua assim, ó: e a mulher estava vestida de púrpura, escarlate e adornada com puro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominação e da imundícia da sua fornicação. Quantos lembram que eu falei? Festa agostina, junina, julina, estão levando festa do mundo para dentro, pegando o profano, misturando com o santo. Então tá aqui, ó: na sua testa estava escrito o mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e a abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, fiquei assombrado com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admira? Eu direi o mistério da mulher e da besta, ao qual tem 7 cabeças. A besta que viste já foi, já não é. E há de subir do abismo a ira da perdição dos que habitam na terra. Já era e não é. Quem foi aquele que estava diante de Deus com grande excelência? Ele era regente dos coral. Ele era e já não mais é. Esse é a besta, o espírito de Lúcifer. O espírito da besta está dentro das igrejas. Por causa da vaidade, da arrogância dele, ele perdeu o seu principado. Amém? Então a Bíblia continua assim, ó: e há de subir do abismo a ira da perdição dos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém? Então nós vemos aqui, não precisa você estar buscando sabedoria do homem. É só orar e jejuar que o Espírito Santo ele vai te dar o discernimento do que está escrito. Então aqui eu irei falar dos espíritos ao qual Deus me mostrou, que muitos estão achando que é algo normal, né? Depois que eu tive essa visão, Deus começou, a minha esposa começou com as dores de cabeça aqui em casa, e eu jejuei, orei por ela, Deus me revelou um espírito por cima da cabeça dela que fazia um sinais de mão, como se fosse de luta. Eu repreendi aquele espírito.
luta não é por cristão. Amém? Quero falar para os meus irmãos também que eu vi o espírito que vive na vida dos desviados, que dá a paz do Senhor, mas o que Deus me revelou, o intuito desse espírito é fazer com que aqueles que estão dentro da igreja saia e fala, o primeiro problema que essa pessoa tiver, que tiver cansado, que ele olhar para a vida do desviado, ele viver da mesma forma. Tipo assim, vou dar uma voltinha ali no mundo e daqui a pouco eu volto. Né, irmão? Então eu queria dizer para os irmãos para vigiar, porque a pessoa que ela está desviada, ela não está... Aquele negócio, pessoal, irmão, pai do senhor, o senhor saiu da igreja. Não, tá afastado. O senhor está afastado, mas não perdeu o brilho ainda não. Isso é verdadeira mentira. Na verdade, ali existe um espírito das trevas no coração dessa pessoa, o qual afastou ela dos caminhos do Senhor. Amém? E o que eu fico mais triste, meus irmãos, sabe o que é? Um dia eu passei de frente a uma casa de pagode aqui onde eu moro, e quando eu cheguei em casa, Deus me deu uma visão, um buraco negro escuro, de frente àquela casa de pagode, para que em algum momento, algum jovem fechar o olho ali, aquela alma ser capturada. Você vê como que o inimigo de nossas almas, ele é astuto, e ele não perde tempo, ele arma o laço e fica aguardando a pessoa ali cair. Também queria falar que eu vi dentro no meio de uma família, por causa de ser anos e anos o evangelho levado a eles, e eles fazerem pouco caso, eu vi um buraco cheio de lama, e no meio daquele buraco existia raiz. E o Senhor me levava ali em espírito, e eu tentava arrancar aquela lama, quando eu fazia força, tinha aquela raiz embolada com lama, ao qual segurava a vida daquelas pessoas que estavam ali, para não se converter, não se arrepender dos seus pecados, para não alcançar a salvação. Queria falar também que eu vi uma pombagira que trabalha em cima do aguçamento do contato do homem e da mulher. Aonde eu vi que quando uma pessoa toca na mão da outra, ela se arrepia, sente desejos sexuais, até através do cheiro, aonde se diz assim, isso é coisa de pele, só de eu ver aquele homem, só de eu ver aquela mulher, eu já fico arrepiado. Eu quero te dizer, meu irmão, procura Jesus, ora para Deus te libertar, que você está aprisionado pelo espírito de prostituição. E se no final da tua vida você não se libertar, esse espírito de prostituição vai te botar num lugar que você vai se arrepender pelo resto da vida, porque ele te enganou a vida toda. Porque Deus, ele não fez o homem para usar o corpo para prostituição, mas ele fez o homem para ter um matrimônio, para ter algo sério, porque o casamento é algo sagrado. Mas quando você diz que sentiu o cheiro de uma mulher, de um homem, ficou todo arrepiado, que ficou excitado pelaquela mulher, essa mulher pelaquele homem, essas coisas não vêm de Deus, e sim do espírito das trevas, vem da parte de Satanás. Então tudo isso eu vi e tenho falado e explicado na palavra de Deus, amém? E depois eu vi, Deus ele me mostrou aquelas imagens que vem naquelas caixas de tintura de cabelo, de creme, aquelas mulheres que ficam ali com o cabelo pintado, eu via quando descolava um espírito dali de dentro, daquela imagem, era espírito de sereia, espírito da bruxaria marinha. E aquele espírito começava a amaldiçoar o meu casamento, amaldiçoar os meus filhos, amaldiçoar a minha vida. Eu via quando a minha esposa aparecia e repreendia aquele espírito, porque devido a ela não usar, então ela não é cativa nem aprisionada pelo aquele espírito da vaidade, aquele espírito que tem. E eu via aquela foto da onde aquele demônio saía para poder me amaldiçoar, e estava colado no vidro de um salão. Naquele salão era reduto daquele demônio,
onde aquele demônio começava a me amaldiçoar. Depois que o Espírito Santo me revelou aquele dragão de 7 cabeças, eu vi um andarilho, um homem em situação de morador de rua, e em volta dele eu via vários despachos, várias macumbas, e ali entrava um demônio na boca daquele homem e começava a me amaldiçoar também, igual, do mesmo jeito que eu vi aquele espírito descolando daquela imagem, daquela mulher com o cabelo pintado, para influenciar as pessoas a pintar o cabelo. E depois Deus me revelava vários espíritos de várias religiões no mundo afora vindo contra a minha vida para poder me derrubar, para mim não abrir a minha boca, para poder falar. Depois eu fui levado em espírito perto de um dragão, e aquele dragão só faltava uma perna dele para ser solta. E de repente aparecia uma marreta na minha mão, eu batia, e o grilhão da perna daquele dragão soltava. E eu via quando ele voava nas nuvens, coisa terrível. E aonde aquele dragão passava, ele ia destruindo homens e nações. Pegava assim multidão de homens, eu falava, meu Deus, não deixa esse dragão me ver aqui não. E eu entendi, meus irmãos, que o espírito da besta já está no meio de nós, dentro das igrejas. Entendi que a imagem da besta, ela já anda e já fala, só está faltando ela ganhar autoridade para dominar. Que até isso aqui que nós estamos fazendo, você vê que tudo que está acontecendo no mundo, guerra, o próprio Senhor Jesus ele falou, rumores de guerra, peste, fome. Você vê que aqui dentro do Brasil o exemplo está aí. Enquanto nós estamos preocupados com outras coisas, está essa briga dentro do STF aí, ó. Enquanto eles estão brigando, o anticristo sorrateiramente ele está tá fazendo com que os seus tentáculos cada vez mais englobem o ser humano de uma tal forma, sorrateiramente, que muitos não percebam. E Jesus Cristo, ele está à porta. Eu queria falar de mais 2 espíritos aqui, que eu estava orando por uma família, e há um tempo atrás eu comecei orando por eles, lá às vezes quando eles sofrem com depressão, e eu orando, um dia eu estava lá em casa, fui levado em espírito uma sala escura, e para mim aparecia 2 demônios, um por nome de medo e outro por nome de desespero. E naquele momento ali, aqueles demônios apareciam para mim ao mesmo tempo que estavam de frente de mim, virava a fumaça, sumia e falava assim, o meu nome é medo. Se você não parar de orar por eles, eu vou botar medo e depressão e desespero na sua família, nos seus filhos. E de repente daqui a pouco aparecia outro por nome de desespero. E ele falava, ó, se você não parar de ajudar eles em oração, eu vou botar depressão em você, na sua família e nos seus filhos. E ali eu fui trago de volta, para você ver como que o mundo espiritual é, como que o espírito da besta, como que os domínios do anticristo já está no meio da humanidade de uma tal forma, que aonde eu piso, aonde eu vou para ajudar, cada dia eu conheço um inimigo diferente, que ele tenta me parar e Deus tem permitido vir olho no olho, me desanimar de tudo enquanto é forma. Mas aí eu queria falar de uma outra pombagira que está dentro da igreja, possuindo o corpo das irmãs. Uma pombagira por nome de Tomara que Caia. Se o que eu estou falando é mentira, vai lá e pesquisa, que depois que Deus me revelou, eu pesquisei. A roupa ao qual as irmãs usam, falando a respeito, o nome dessa roupa é Tomara que Caia. No meio do espiritismo, essa mesma roupa se chama bata. Bata. Mas o nome da roupa que a irmã usa é o nome de uma pombagira. Tomara que caia. Amém? Então eu queria falar com os irmãos, para os irmãos poderem vigiar.
e fazer aquilo que está escrito na palavra. Buscai primeiro as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Porque isso não vai ser tirado de nós. Mas enquanto a gente ficar buscando as coisas dessa terra, as escamas dos nossos olhos, o tapão do nosso ouvido, ele não vai sair. Amém? Para nós entender os mistérios do reino de Deus. Então aqui, eu queria pedir, meus irmãos, fica na paz do Senhor Jesus e que esse testemunho que eu falei aqui possa servir de exemplo, de mudança de vida, porque uma coisa eu quero te dizer. Aquilo que aquilo que eu estou dizendo aqui, que Deus me revelou acerca do domínio da raça humana, isso não vai demorar muito, nós seremos dominados. Porque se você for no livro de Apocalipse aqui, 17 logo adiante, já fala sobre isso. Ó. Olha aqui, ó. Ó, versículo Apocalipse 17, 12. Ó. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento e entregará o seu poder e autoridade à besta. Eles vão dominar, vão combater com a gente e vão vencer. Aí depois disso, o que acontece? Vem a destruição total. Olha o que a Bíblia diz. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me, e as águas que viste, onde está assentado a grande prostituta? São multidões, povos, nações e língua. Então nós vemos aqui, o que Deus me mostrou? Aquele dragão, milhões de demônios e as pessoas que estão aprisionadas no pecado, vindo contra a minha vida. Então está aqui, está nas escrituras. Eles vão combater contra nós e vencerão. Isso é certo. É aqui que os eleitos e fiéis vão aparecer. Ou nega Jesus e morre. Mas eu prefiro morrer. Mas uma coisa eu quero dizer. Ele virá e vai vencer, porque as palavras dele são fiéis e verdadeiras. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?